Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu venho trazer mais uma palavra da parte do Senhor que se encontra em Daniel 3:10. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui em Daniel 3, versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses. Não servem, nem adoram a imagem de ouro que o levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor. Ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serve a meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estava no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. E Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Esta palavra é uma palavra muito conhecida. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e fez um decreto, e ele convidou os magistrados, prefeitos, juízes, aquelas autoridades da cidade, todo o povo, para homenagear aquela estátua que ele havia feito. E ele fez um decreto dizendo que todo aquele que não se prostrasse diante daquela imagem
ia ser lançado na fornalha. E ele acendeu aquela fornalha e muito quente. Acredito eu que a gente não poderia nem chegar perto, que já queimava, de tão acesa que era aquela fornalha quente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas havia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, desculpa, meus irmãos, eles adoravam o Deus vivo, altíssimo, soberano, e eles diziam um para o outro: nós não vamos adorar essa estátua. Essa estátua que o rei Nabucodonosor levantou para nós adorar. Nós só vamos adorar o nosso Deus Altíssimo. Que maravilha, né, irmãos? Aquela fé, aquela obediência no Deus de Israel. Eles tinham aquela confiança, eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus que eles serviam, era o Deus vivo, e eles jamais poderiam trair o Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus deles. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, diante daquela multidão, os homens apareceu, a palavra de Deus diz assim, que naquele instante, no versículo 8, amados irmãos, que diz aqui, apareceram os homens para acusar, para apontar o que estava acontecendo ali. Então, aqui no versículo 8 diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens, os caldeus, e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, mas só no 12. Há uns homens judeus que tu constituís sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus Deus, e não servem nem adoram a imagem de ouro que o levantasse. O rei furioso, a palavra de Deus diz que ele muito furioso, Nabucodonosor muito furioso, levantou-se e foi ter com aqueles 3 jovens. E disse àqueles 3 jovens: se eles não adorassem a imagem que ele havia feito ali, que iam lançar eles naquela fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. E assim o rei furioso pediu para os seus superiores, os seus guardas, oficiais, guardas, que prendesse, atasse os 3 jovens e aquecesse a fornalha 7 vezes mais e lançasse aqueles jovens dentro da fornalha. Pois aqueles jovens não temeu, porque eles sabiam quem eles tinham crido. Eles sabiam que o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, iria livrar eles. Eles foram lançados naquela fornalha ardente.
Mas o rei Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e disse: não foram 3 que nos lançaram? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não foram os 3 que nos lançaram? Nos lançaram? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. É assim que Deus faz. Sadraque, Mesaque, Abednego não se dobrou diante da estátua do rei Nabucodonosor. Eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus que eles serviam, iria livrar ele daquela fornalha ardente. E nada iria mudar a intenção dele. Eles já tinham determinado no coração dele que eles não iriam se dobrar diante da estátua. Para eles não se importava. Tanto que no 17 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o levantasse. Eles o declarou, porque eles tinham certeza que o Deus que ele servia não iria desapontá-los. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha a obediência desses jovens, meus irmãos. E nós? Como se encontra o nosso coração hoje? Será que temos uma fé como a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego? A palavra de Deus diz assim, que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. O nosso Deus, ele é o ontem, o hoje e ele será eternamente. Olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O que o Senhor quer dizer para nós? Em quem você tem colocado a tua fé? Em quem? Às vezes chega um diagnóstico. O médico fala assim: não tem jeito. Não tem cura. É uma enfermidade que não tem cura. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o nosso Deus vai além da medicina. O nosso Deus, ele é o médico dos médicos, ele vai além da medicina. Quando chega um problema,
Muitas das vezes, meus irmãos, a gente prefere sair do nosso aconchego e a gente vai conversar com um amigo. Ah, eu tenho um amigo e vou contar tudo para ele. O que o nosso amigo vai fazer com nós, meus irmãos? Ele não pode fazer nada. Eles não podem fazer nada. Nós temos que ir direto à fonte. A fonte que é Jesus. Nós não podemos depositar a nossa confiança em homem. A própria palavra de Deus diz que o homem é falho. A própria palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem. A palavra de Deus diz aqui, louvado seja Deus, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso. Hoje nós podemos falar com Deus a hora que nós quiser. Mesmo que na verdade a palavra de Deus fala: orai sem cessar. Jesus teve muitas vitórias. Jesus teve muitas vitórias quando ele teve seu ministério terreno. Porque ele tinha uma vida de oração, meus irmãos. O que impede de nós orarmos? Às vezes chega um problema na nossa vida e a gente fala: o que eu vou fazer? Um diagnóstico. Ah, você está com uma doença que não tem cura. Mas o nosso Deus ele vai além da medicina, porque ele é o médico dos médicos. Ai, chegou um problema na minha casa. Chegou um problema na minha vida. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Será que nós não podemos tirar uma horinha, meus amados irmãos, para nós buscarmos o nosso Deus vivo, que é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração? É dado a Ele. Ele é um Deus misericordioso. Ele deu o teu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não tem prazer na morte, mas sim na vida. Meus irmãos, Deus não tem prazer em matar ninguém, não. Mas nós temos que viver em obediência. Tem muitos que não querem Deus. Tem muitos que não querem saber de Deus. E Ele é o nosso verdadeiro amigo, nosso maior amigo. O nosso Deus é o nosso maior amigo. Vamos buscar o nosso Deus. Não é difícil, meus irmãos. Mesmo quando você estiver com um problema difícil, que você deitar a tua cabeça no travesseiro, porque o nosso travesseiro, durante o dia a gente passa. Mas quando a gente chega da noite para dormir, meu irmão, a gente encosta a cabeça no travesseiro, a gente vai refletir tudo que a gente fez durante o dia. E tudo que está acontecendo na nossa vida. É o momento de nós buscarmos ao nosso Deus. De nós falarmos com o nosso Deus. Não dorme, meus irmãos, sem orar. Não dorme sem falar com o nosso Deus.
Deus nos dá 24 horas. Deus fica esperando um momento para nós falarmos com Ele. Todos os dias. Todos os dias Deus espera nós. Para nós falar, para nós ter uma conversa com Ele. Se alegrar com Ele. Contar, agradecer. Tem tanta coisa para nós falar com Ele. Contar o que aconteceu durante o dia. Oh, Jesus, hoje não foi um dia bom. Oh, Jesus, eu estou atravessando por um problema. Somente o Senhor para me ajudar. Olha, Deus deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso melhor amigo. O Espírito Santo de Deus todo dia está ali juntinho de nós, esperando que nós abrimos nossa boca para pedir para Ele. Espírito Santo de Deus, sou carente, sou falho, sou fraco. Me ajuda. Me ajuda nessa situação, atravessar essa situação. Essa barreira está difícil. Está acontecendo tantas coisas na minha vida, Jesus, que eu não consigo resolver. Resolve para mim. Me ajuda. O Senhor sabe que nós somos falho, fraco, pecador. Ele vai nos ajudar. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer obediência. Olha os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus honrou eles. Eles foram jogados numa fornalha ardente. A palavra de Deus diz assim, que a fornalha já estava quente. Mas Nabucodonosor, com toda a fúria dele, mandou aquecer 7 vezes mais. Atou eles com suas túnicas, com suas roupas, seu chapéu, e jogaram na fornalha. Mas os 3 jovens creu no Deus vivo, no Deus de Israel, e eles foram livres. A palavra de Deus diz assim, meus amados irmãos, que Nabucodonosor ficou surpreso. Ficou surpreso porque aqui no versículo 24, louvado seja Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, sem poder se mexer, jogaram. Não lançamos 3 jovens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade. Tornou ele e disse: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus irmãos, nós temos que crer nesse Deus, que Ele vive e reina. Se nós olharmos para trás, se nós formos analisar nossa vida, quantos livramentos Deus já nos deu. Porque às vezes eu falando aqui, aleluia, eu falando aqui, vocês podem pensar assim, mas você, Aldelina, está falando deste livro. Nas nossas vidas é diferente. Não, meus amados irmãos, mas eu estou falando do Deus da Bíblia. O Deus que vive, reina, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, tem nariz e cheira, tem ouvido e ouve. A palavra de Deus diz assim, que as tuas mãos não estão encolhidas e nem os teus ouvidos agravados que não podem nos ouvir. Se nós clamarmos, se nós buscar o nosso Deus,
ele virá rapidamente. A palavra de Deus diz ali em Apocalipse, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que quando nós estamos orando, meus amados irmãos, a nossa palavra não cai no chão. O anjo vem com uma taça, essa taça de ouro com incenso. E quando nós terminamos de orar, meus amados irmãos, o anjo leva ao nosso Deus. E depois desce como um foguete, com a resposta na mão. O Senhor gosta de nos abençoar. O anjo sobe e depois desce como um foguete. Tá ali em Apocalipse, meu irmão. Tá ali em Apocalipse. Então vocês podem entender que Deus ouve todas as nossas orações, sim. Ele nos ouve. Ele nos assiste. Ele nos ama. Porque a palavra de Deus diz assim: Deus deu teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Temos que entender, meus irmãos, que Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Temos que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque Sadraque e Mesaque declarou: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós somos livres. Livres para adorar o nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi Nabucodonosor que prendeu eles, não. Ele estava ali livre. Livre. E eles seguiram dizendo que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Pode nos jogar na fornalha, mas o nosso Deus vai nos livrar. O nosso Deus vem nos salvar. E assim aconteceu. Olha a determinação desses jovens, meus irmãos. Amados irmãos, eu quero dizer, meu irmão, nada nos separará do amor de Cristo. Não deixa que nada venha te prender, não. E não se dobra diante do problema. Não se dobra diante da enfermidade. O problema bateu na tua porta. Não se dobra diante do problema, não. Não aceita esse problema na tua vida, não. Não aceita. A enfermidade bateu na tua porta. Não aceita essa enfermidade na tua vida, não. Declara. Segue dizendo: Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus renova. O médico deu um diagnóstico dizendo: não tem cura. Segue dizendo: o meu Deus é o Deus do impossível. Ele vai me tirar desta situação.
Ele vai me curar, Ele vai me levantar. Não se dobra diante do problema. Não se dobra diante de Nabucodonosor. Orgulhoso, prepotente, egoísta. Não se dobra diante de Nabucodonosor. Espírito de Nabucodonosor ainda existe, meu irmão. Meus irmãos, ainda existe ainda na terra. Espírito de Nabucodonosor. Se bem, meus amados irmãos, que Nabucodonosor se converteu. Depois que Deus fez ele ficar animal. Ele queria tudo o reino dele. Quando ele subiu lá, terraço, e olhou para a cidade, vamos supor, e diz: todo esse reino é meu. Ele diz: eu serei o rei dos reis. Quem é ele? Logo veio a palavra de Deus. Eu não divido meu reino com ninguém. E naquele momento Deus falou: nesse momento você vai virar um animal. Você vai comer como os animais. As unhas dele começou a crescer. Começou a ficar pena no corpo dele. Ele ficou comendo ali como os animais. Enquanto ele não se converteu, enquanto ele não reconheceu que o nosso Deus é o Rei dos Reis, tudo aqui é dele, nada aqui é nosso, tudo aqui é dele. Ele manda, ele faz, ele mata, ele dá vida, ele dá vida, ele empobrece, ele enriquece. Não adianta querer ser mais que Deus. Tudo aqui é do Senhor. Tudo aqui é do Senhor. Deus abate, Deus exalta, mas Ele também abate. Deus enriquece, mas Ele também empobrece. Não se dobra diante de estátua de Baal. Não se dobra diante da estátua de ouro. Não deixa ninguém te enganar, não, meus irmãos. Não deixa que ninguém venha te enganar, não. Se dobra só diante do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Porque muitos pensam, meus amados irmãos, que Deus está lá no céu, está lá quietinho, ou então pregado numa parede. Não, meus irmãos, Ele vive. Ele vive conosco, meus amados irmãos. Todo dia Ele está na porta do nosso coração, batendo. Deixa-me entrar. Se tu abrir a tua porta, entrarei e cearei contigo. Entrarei na sua casa e cearei contigo. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus fazer parte da tua vida. Deixa Deus cuidar de você. Porque Ele vai cuidar nos mínimos detalhes. Pois Deus não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ser queimado naquela fornalha. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, no 26... Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, de sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sapratas e prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre ele. Vocês veem, meus irmãos, como que o Deus livra? Além de Deus não ter deixado queimar nem um fio do seu cabelo, nem a sua roupa foi queimada, e nem cheiro de fumaça veio nas suas vestes.
Decomanachá, é assim que Deus faz, meus irmãos. A palavra de Deus é a verdade, passará os céus e a terra, mas a sua palavra não hei de passar. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mesmo o que eu quero dizer nesta tarde, meus amados irmãos, mesmo que se lançarem nós na fornalha, no fogo ardente, não vamos se prostrar diante de certa situação, de certa circunstância, nem que venha certa circunstância nas nossas vidas, não importa a circunstância. Adore o nosso Deus, que vive e reina. Nós somos livres para adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu já agradeço a minha rica oportunidade, que esta rica palavra de Deus, que Deus possa ir de encontro a cada necessidade, a cada coração. Muitas das vezes encontra corações que estão passando por situações que se acham difícil, mas que esta palavra pode ir de encontro a cada necessidade, e que o Senhor possa brotar uma fé, nascer uma fé igual a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego em vossos corações, nossos corações, e nós ter a certeza que o nosso Deus vive e reina, liberta, transforma, renova, cura, salva e nos prepara e nos leva para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E assim, desde já, eu já agradeço a minha rica oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças ao nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém.